Oi, amigos e amigas. Eu sou Gerardo Campana, estou psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal. Me chamou bastante atenção como a questão da criança magoada e ferida, né, polarizou atenções, né, depois que eu divulguei os 2 vídeos sobre esse tema. Muita gente querendo saber como perceber a criança e como trabalhá-la. E muitos dizendo, puxa vida, como é difícil isso. Eu costumo sempre dizer que a questão não é propriamente de ser difícil ou de ser fácil. A questão é de querer ou não querer e querendo buscar os meios, tanto para perceber como para se trabalhar. E uma outra questão que tem formulado é como tratar, como cuidar dessas áreas não desenvolvidas que nos caracterizam o modo de pensar, de sentir e de comportar. E também perguntando como no dia a dia perceber isso. Bom, eu falei um pouco a respeito desse último item, né, nos 2 vídeos anteriores, mas vou acrescentar alguma coisa a mais. Como é que podemos perceber? Quando nos irritamos, quando nos aborrecemos muito com a opinião dos outros, né? Principalmente quando divergem da nossa opinião, quando contradizem aquilo que estamos dizendo. Quanto mais raiva sentimos, mais profundo é o aspecto da criança magoada e ferida, da criança raivosa, humilhada que está dentro de nós. Porque a pessoa mais amadurecida, ou seja, com a sua criança interna mais saudável, ela lida muito melhor com a divergência e com a contradição. Ela consegue perceber que o outro é o outro e o outro tem o direito de pensar do jeito que pensa. Pode não gostar, pode discordar, pode não concordar, pode manifestar a sua opinião, mas normalmente é sem raiva, não é? Sem a carga de ódio que nós estamos observando no nosso cotidiano através das inúmeras postagens nas mídias sociais. Uma carga de ódio tremenda, como se aquilo fosse pessoal. E é pessoal, porque atingiu um núcleo mal trabalhado, mal resolvido daquela pessoa, né? Então, no dia a dia, a gente observa pelas nossas manifestações, pelas nossas reações emocionais, pela forma como a gente lida com o contraditório e pela forma como a gente expressa a nossa opinião, né? Por exemplo, se eu quero construir o positivo, mas em cima da destruição do que eu considero negativo, é a criança magoada e ferida se manifestando. Porque se eu pauto pela destruição, o que eu vou construir não é muito diferente, né, daquilo que eu ajudei a destruir. Eu vou fazer isso semelhante, porém de outra forma, com outra metodologia. É só a gente ver no mundo inteiro as revoluções sangrentas no que elas resultaram, né? Elas resultaram em outras formas de dominação, ou seja, um grupo dominando o outro. E o grupo que domina sempre acha que está certo e sabe mais e melhor e como conduzir aqueles que são dominados, né? Então é muito cuidado, né, com as nossas manifestações nesse sentido ou daqueles que postam evidenciando essa forma de funcionar, né, ou conversa ou com os quais convivemos, né. Uma outra forma é quando, por exemplo, alguém conversando conosco discorda de um pensamento da gente, né, de um pensamento que estamos expondo para aquela pessoa, e aí o nosso corpo se contrai. Quando o corpo se contrai, né, mesmo que a gente não manifeste alguma coisa, isso está indicando uma área não desenvolvida. É óbvio que a gente pode ter essa contração por indignação, mas a indignação, quando ela é saudável, ou quando há uma criança mais saudável, movimenta a gente no sentido da solução, não da destruição. Vejam Martin Luther King lá nos Estados Unidos, né?
Ele não propôs uma revolução, ele não propôs uma guerra, ele lutou contra o apartheid, ele lutou contra a segregação, contra o racismo, mas estimulando o pacifismo. Né? Aí vocês podem dizer, veja o que é que aconteceu, ele foi morto. Tá, mas não foi ele que matou. Né? E você veja que a mensagem dele prosperou, porque ela estava calcada em cima da paz e em cima do amor. Né? Então, se a gente continuar por esse rumo, a forma da gente lidar com a criança magoada e ferida, é óbvio que tem outras formas da criança magoada e ferida se manifestar. Mas falar a respeito dessas formas iria tomar muito tempo. E o objetivo principal deste vídeo é a gente poder conversar a respeito da forma de lidar. Então, como eu disse das vezes anteriores, primeiro eu tenho que saber que existe uma instância, que pode existir uma instância não desenvolvida ou instâncias não desenvolvidas no meu psiquismo. Que o meu psiquismo não é uma unidade, ele é uma multiplicidade. Que o ego, a parte consciente, ou seja, a personalidade, é apenas uma instância dessa multiplicidade, ou seja, como eu gosto de dizer, é um condomínio. Um condomínio realmente. Esse condomínio tem inúmeros habitantes, condôminos. Esses condôminos são instâncias psíquicas. Algumas mais desenvolvidas, outras menos, algumas problemáticas, outras traumatizadas, né? Porque nós ainda não conseguimos fazer o processo de individuação, de autointegração, como seria desejável. Então a gente fica dividido e de vez em quando emerge alguma instância do nosso interior, assoma a superfície, se apossa do ego e faz com que o ego, a parte mais adulta, reaja de conformidade com os conteúdos daquela instância que veio à tona. E com isso, muitas vezes, depois a gente se arrepende, para e pensa, diz, puxa, por que é que eu reagi desse jeito? Né? Ou então, pela instância consciente, eu gosto muito de uma determinada pessoa, mas a partir do momento em que ela me contraria, ela demonstra pensar diferente de como eu penso, eu já começo a colocá-la de escanteio, ou seja, ela já não é mais aquela, puxa, fulano ou a fulana, não é mais aquela pessoa que eu conheci. É óbvio que não é. Né? Nós vamos mudando dia após dia e a nossa percepção a respeito do outro muda na medida em que o outro se manifesta e que nós nos manifestamos para o outro. Mas eu preciso primeiro saber que eu tenho, né, a instância não desenvolvida ou instâncias não desenvolvidas. Eu preciso perceber as suas manifestações e para isso eu preciso de informação. Né? Essa informação também é teórica. E eu preciso aprender uma metodologia, às vezes até de ajuda, para que eu possa tomar consciência das formas de manifestação, de apresentação das minhas áreas não desenvolvidas. E a partir daí eu aprender a acolhê-las com carinho. Eu aprender a acolhê-las de forma amorosa. Então, qual o tratamento? O tratamento mais adequado, o tratamento mais saudável, porque a gente não pode extirpar, tirar, né, destruir essas áreas não desenvolvidas, é o acolhimento. E acolhimento representa treinamento do amor, treinamento da generosidade. Primeiro, para conosco mesmos. Né? E nessa direção, para com os outros também, porque na medida em que a gente consegue se acolher, consegue acolher a instância não desenvolvida, não amadurecida, a gente consegue, percebendo a nossa, perceber a do outro. E a gente, percebendo a criança do outro, entende que o outro não está movido por uma instância mais aprimorada, mais desenvolvida, e consegue compreendê-lo e consegue
Acolhê-lo. Acolhê-lo não significa concordar com a ideia dele, não significa validar a ideia do outro. Significa somente isso, respeitar o outro enquanto o outro, respeitar o seu direito de se manifestar e respeitando o meu também, mas sem entrar na mesma vibe do ódio, da, da dissidência, né, da raiva, né, e da inimizade. Né, porque senão a gente vai se apartar de familiares, de amigos, né, de muita gente. Porque é o que está ocorrendo no nosso país de uns 4, talvez 5 anos para cá, né? Polarizando. E essa coisa de polarização representa as instâncias mais primitivas, muito ligadas à carga instintual e à criança magoada e ferida. A carga instintual é algo filogenético. A criança magoada e ferida é ontogenético, né? Ou seja, vem conosco a partir da vida intrauterina, né? Por conta das interações afetivo-emocionais, primeiro com a mãe, através dela com o meio ambiente, e depois com a mãe, com o pai, e a seguir com as figuras mais primitivas da nossa história, né? Então é através do amor que a gente pode acolher. E aí a gente compreende, por exemplo, através daquilo que muitos autores já mencionaram sobre o amor, que o amor é paciente, o amor é acolhedor, né? O amor, ele não maltrata, né? O amor busca compreensão, o amor é generoso, né? Então, o amor é aquilo que auxilia, é aquela área afetiva, né, que precisa ser treinada no processo de acolhimento da criança. Como é que eu treino? Na medida em que eu perceba, eu preciso aprender a aceitar que aquilo faz parte de mim, né, e perceber as projeções que eu faço. Quando eu fico com muita raiva, por exemplo, dentro da polarização do que o outro está falando, e eu começo a responder pela raiva, pode ter certeza, eu estou funcionando igualzinho ao outro. Só que o outro é CSA e eu sou CRB. Né? Mas eu estou funcionando de maneira semelhante. Se a gente for olhar, por exemplo, com equidistância, as postagens, a gente vai ver que os grupos radicais, eles pensam de maneira semelhante. Eles podem aparentemente estar em lados opostos, mas eles estão perfeitamente sintonizados na base, que é a rigidez, no modo de pensar, nas ideias que veiculam, né? Eles são muito semelhantes. Por quê? Porque a base é o primitivo, é a carga instintual, é a criança magoada e ferida, a criança que não foi acolhida, a criança que não se sentiu amada, a criança que ainda tem muita reclamação em relação a algo muito antigo. E como não consegue o adulto, o ego consciente, perceber isso daí, projeta para fora, né, e passa a pensar que o seu adversário, aquele que está ofendendo ou aquele que é errado, está do lado de fora. Obviamente que pode estar, não é? Mas quanto mais raiva eu sinto, quanto mais aquilo me maltrata por dentro, né, maior é a projeção. Porque dói perceber, né, essa instância, eu perceber que o que eu preciso resolver está dentro de mim. Não tem uma frase, não é? Eu não lembro direito se é do Dalai Lama ou de quem é, que diz: se você quer mudar o mundo, mude a você mesmo primeiro, né? Porque a mudança do mundo, ou a mudança no mundo, a mudança da sociedade, obviamente ela parte pela minha mudança. Porque se eu mudo, eu vou mudar a minha relação com quem eu convivo. Eu vou mudar a minha relação com os meus filhos. Eu mudando a minha relação com os meus filhos, eu sendo, obviamente, acolhedor, amoroso, compreensivo, não no sentido da permissividade, né? Porque no amor não há permissividade, né?
O amor, ele tem autoridade, mas não é autoritário. Né? O amor não exige que o outro pense como eu penso. O amor não prende o outro. Né? O amor não agrilhoa. O amor, ele solta, ele libera, ele liberta, né? Em todos os sentidos. E o amor, por exemplo, voltado para os filhos, é no sentido de que os filhos cresçam e se promovam, né? E se liberem de mim, ou seja, eles passem a viver a própria vida. O amor no que diz respeito ao outro, ao cônjuge, né, é no sentido de auxiliar o cônjuge a crescer, a progredir, a se desenvolver, a amadurecer cada vez mais e sentir-se feliz com esse amadurecimento. Né? Não prende nem exige que o outro fique com a gente. Né? Então, é através do amor que eu vou poder perceber, acolher e trabalhar para transformar a instância não desenvolvida naquilo que ela deverá ser. Né? Ou seja, implementos de progresso, experiência de vida, conteúdos que alicercem o meu desenvolvimento cada vez mais. Né? Mas eu tenho que compreender que o amor também é um treinamento. E sem eu me dispor a treiná-lo, eu não vou conseguir. Eu vou continuar repetindo as histórias, porque eu não vou querer perceber que a maior parte do trabalho a ser feito está dentro de mim. E que o trabalho a ser realizado no mundo externo é decorrente desse trabalho interno que eu preciso fazer comigo mesmo. Né? Bom, na medida em que eu vou me tornando mais consciente, obviamente eu vou sendo mais capaz de acolher as minhas crianças ou a minha criança magoada e ferida. Né? Quando ela vier, eu não vou repudiá-la, nem e vou perceber as projeções também que eu estou fazendo sobre algo fora de mim. E eu percebendo, eu vou respirar profundo e vou identificar melhor aquilo que está dentro de mim. Isso não vai me impedir de conversar, de falar, de dizer o que eu penso, o que eu sinto, mas sem que a raiva tome conta de mim. Ou se ela vier, eu poder acolhê-la e não deixar que ela mobilize meu comportamento, minha fala e o meu pensamento, mas transformá-la em atitude. Porque se a gente for ver, por exemplo, o que é mais comum, né? O Martin Luther King, ele discordava da segregação, né? Discordava inteiramente, e aí ele se mobilizou. Né? Ele se mobilizou, ele não ficou parado, ele não ficou mandando bilhetinho, porque na época não tinha e-mail, não tinha nada disso que tem hoje, ele não ficou falando através da rádio somente, ele se mobilizou no sentido de conscientizar, né, a turma dele, digamos, né, aqueles que precisavam, que estavam sofrendo com a segregação e, ao mesmo tempo, conscientizar a turma que estava segregando também. Né. Ele atingiu plenamente o objetivo dele? Não, mas ele foi uma etapa do que vem ocorrendo nesse processo de mudança, por exemplo, da sociedade norte-americana em relação ao racismo. Mudou, né? Ainda há muito racismo lá, como há aqui também, mas está mudando. E esse processo de mudança ele é lento, porque depende da conscientização de cada indivíduo mudar. Porque você não muda por decreto. Né? Você não muda, uma sociedade não muda por um decreto. Não muda simplesmente porque você quer que seja de outro jeito. Então, se a gente observar, a maioria de nós que fica com raiva do que está ocorrendo, a gente está no conforto da casa da gente, destilando a raiva através das postagens. Jogando no meio, né, da mídia, no meio etéreo, a nossa raiva, as nossas áreas não desenvolvidas, colaborando muito mais para a destruição do que para a construção. Né? Então, se eu quero que mude, eu preciso mudar dentro de mim. Né? Eu preciso acabar com a luta dentro de mim. Eu preciso
transformar o campo que é de batalha dentro de mim em um campo a ser lavrado, cultivado, semeado, para que num futuro não muito distante eu possa colher os frutos desse trabalho interno. E se eu for fazendo isso, e obviamente da mesma forma eu for semeando também soluções, coisas positivas, dignas, edificantes, para além de mim, eu estarei colaborando comigo e estarei colaborando com a sociedade. Mas se eu só estiver destilando ódio, não vai adiantar, né? Porque o ódio só alimenta o ódio, a raiva só assula a raiva. Então, o que é que eu preciso fazer? Perceber em mim. Né? Porque perceber no outro a gente percebe fácil. Né? A criança magoada e ferida da gente, geralmente do outro, geralmente desperta raiva na gente quando a gente tem a criança magoada e ferida. Porque quando a nossa criança interna ela está mais saudável, a gente sente compaixão pelo outro, né? E busca, se não for possível auxiliar, manter silêncio para não assolar ainda mais a ferida do outro, né? Então é muito importante eu poder perceber isso, eu poder já percebendo acolher a minha criança interna, eu poder aprender a aceitá-la como ela se manifesta, eu poder aprender a amá-la, né? Para que a partir daí essas áreas se transformem no que elas têm que ser, experiências de vida, substrato para maior crescimento, substrato, alicerce para o desenvolvimento da paz interior. Porque só pode haver paz se eu tiver acolhido essas áreas não desenvolvidas que estão em meu interno. Eu conseguindo isso, obviamente, eu vou realizar a paz em meu mundo interior. E aí, né, realizando a paz, eu estarei expandindo essa paz para além de mim. É fácil esse trabalho? Volto a dizer, não é questão de ser fácil ou difícil. Essa é a tarefa da nossa vida. A tarefa da nossa vida não é ganhar o pão de cada dia, porque o pão de cada dia, né, ele está inserido dentro desse contexto, a percepção do que nós precisamos desenvolver. A vida toda ela está estruturada para o aprendizado. E as circunstâncias da vida são as matérias que nos convidam ao desenvolvimento, ao aprendizado e, portanto, à possibilidade de promoção psíquica, afetiva, moral, espiritual. Um grande abraço a todos e vamos acolher com muito amor nossas crianças internas, magoadas, feridas, humilhadas, necessitando de muito carinho. Um grande abraço a todos.